Está começando o programa Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos mais uma vez. Está começando nos canais do Papo Veloz e também na Prime News FM 92,6 MHz em toda a Baixada Santista e Litoral Sul, também no Radiosnet para todo o planeta. Mais uma edição do programa Papo Veloz, que você sabe que segunda, 9 da noite, é sempre hora de live. Papo Veloz. Que legal! E é muito legal quando você participa com a gente. Sabem disso, né? Sabem que o que a gente quer é vocês participando com a gente. Então, inscrevam-se no nosso canal, deixe seu like nos vídeos, deixe seus comentários, ative as notificações, compartilhem todo o nosso conteúdo. Você sabe que nosso programa, nossas lives, está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar @PGM Papo Veloz. Siga as redes sociais da Prime News FM, estamos na Prime News FM também, 92,6 toda a Baixada Santista e Litoral Sul. No Radiosnet tem para Android, tem para iPhone em qualquer lugar do planeta. @Prime News FM para seguir a rádio no Instagram e no TikTok para estar com a gente, né, pessoal? Vamos começar o programa de hoje. Vamos dar a largada pro programa de hoje, que eu mais uma vez estou isolado do mundo, estou sozinho por aqui. Por quê? Porque Eric Von Draxler tá de mudança, né? Então, enquanto ele não ajusta tudo por lá, a gente se vira tudo por aqui. Deixa eu botar os primeiros comentários. Eu não sei porque que meu mouse tá travando, tá, pessoal? Hoje vai ser um... Boa noite pra mãe, boa noite galerinha do Papo Veloz, boa noite pra irmã. Se eu dei risada do boa noite da minha mãe sempre deixa boa noite, tá, pessoal? Porque uma vez quando eu jogava botão, bem das antigas, bem criança, né? E uma vez estava acho que 4, 5 pessoas jogando botão no antigo condomínio que a gente tinha. E tinha várias casas e era um corredor que levava para a garagem e a entrada das casas. E uma vez eu tava lá comentando que tava a galera jogando. São 5 pessoas, a galera. Até hoje minha mãe dá risada disso. Carlos Fonseca, mandando um boa noite. A pauta não começou, já tá 2-0 pro Flamengo, deixa isso pro Prime Sport amanhã. Veremos. Vamos nessa, pessoal, vamos começar? Vamos começar que hoje tem bastante assunto legal. Um deles bem tenso. Deixa eu tirar a trilha primeiro. Primeiro eu quero desejar todos os pesares pro Valmir Teixeira, que era um baita jornalista, comunicador e principalmente vamos dizer assim, ele era muito mais conhecido por ser um gestor de talentos do esporte motor, empresário, e se foi, hoje, era um dos grandes nomes do automobilismo em Goiás, e fica as lembranças aqui, as lembranças, os pesares, sentimentos do Papo Veloz para toda a família, para todos os amigos, para todos os profissionais que trabalharam com ele. E o tamanho dele, a gente aqui no Sudeste às vezes não tem noção, às vezes, o tamanho das pessoas pelo Brasil afora. É um pouco de preconceito, né? Lógico, porque principalmente paulista tem mania de se achar o centro do mundo e estamos bem longe de ser o centro do mundo, tá? E aí a gente percebe que em todo o Brasil sempre tem gente ligada ao esporte motor com um tamanho gigante para a modalidade, seja informando, seja gerenciando, seja atuando em equipes.
Então, ficam os pesares, ficam as condolências de todo o Papo Veloz pros entes e amigos queridos. Certo, pessoal? Vamos continuar. Sabe por que a gente vai continuar? A gente tem que continuar. Esporte a motor é isso, infelizmente. Fica a parte triste, mas a gente segue, porque o esporte a motor é isso, acelerando sempre. E a gente vai começar acelerando com a MotoGP. MotoGP. Grande Prêmio da Hungria. E óbvio, mais uma vitória de Marc Marques, né? Porque o cara não cansa de vencer corrida. É a quarta corrida dele, estreante no calendário que ele vence. Ele venceu em Austin em 2013, que foi a primeira em Austin, óbvio. Ele venceu a primeira em Termas de Rio Hondo, em 2014. E ele venceu a primeira em Buriramchiang, em 2018. E venceu agora no Balaton Park, estreando o circuito da Hungria, circuitinho excelente. Uma boa estrutura, tudo bonitinho, mas cheio de remendo, porque o circuito foi construído para o carro, e com mínimas áreas de escape. E aí tiveram que fazer um monte de remendo na pista, um monte de chicane. Vocês sabem que chicane em moto sempre corre o risco do piloto escapar e voltar para o meio da pista. Aconteceu isso quase com o Enea Bastianini, quase que deu um problemaço. Quando eu digo problemaço, eu digo acidente grave, atropelamento e chegando até as vias fatais. É um problema grave. Essa pista vai ter que passar por uma reforma gigantesca, porque do jeito que tá não dá para ter corrida não. É muito ruim. Ah, Rodrigo, você não gosta da Hungria. Não, não é isso. Simplesmente não tem condição. O cara que disser que essa pista é maravilhosa, ele tem problema mental. Na boa, gente. Na boa. Você que tá ouvindo pela rádio, você que tá ouvindo pelo nosso YouTube. O cara que falar que essa pista é excelente, ele não acompanha a categoria, no mínimo. As áreas de escape continuam pequenas, não teve gravíssimos problemas. Primeiro pela sorte, segundo porque o circuito é lento. É muito lento. A maior reta tem 700 metros, para vocês terem ideia. Um outro acidente também muito preocupante, poderia ter dado muito ruim, foi quando o Pedro Acosta escapou e a moto dele simplesmente atingiu a cabine de um dos câmeras. É isso mesmo que vocês estão vendo. A moto capotou, voou para cima e acertou uma câmera. O cinegrafista se defendeu com a câmera. Ou seja, ele podia ter danificado o equipamento, podia ter dado maior BO para ele. O Pedro Acosta, pelo menos, já mostra que ele é um piloto diferenciado pro bem. Foi atrás do cara, foi ver se estava tudo bem. Não aconteceu nada com o cinegrafista. Procurou depois da corrida, procurou depois da classificação, depois da prova. E também se colocou à disposição se qualquer problema tivesse acontecido. Não aconteceu nada nem com ele, nem com a câmera. Ainda bem, mas ficou a linha tênue entre o UFA e sabe? Não pode um negócio desse. A MotoGP não pode ter uma pista dessas. Horrorosa. Esperamos que ano que vem melhore, porque o público lotou, lógico, a volta do GP da Hungria entupiu de gente no Balaton Park, que é perto de Budapeste. Mas a pista precisa de reformas. Precisa de melhorias, e precisa de muita área de escape. Da corrida propriamente dita, Marc Marques largou bem mal. Caiu para a terceira posição logo de cara. O Bezzecchi e o Morbidelli tomaram a frente dele. Mas o Bezzecchi era questão de tempo para ele começar a andar para trás por causa da escolha equivocada de pneus. Ele botou pneu macio na traseira e desgastou rapidinho. Aí o Marc Marques só ficou esperando. Tentou a primeira ultrapassagem, tomou um X. Tentou a segunda, o Bezzecchi se defendeu bem. A terceira ele passou, eram 11 voltas de prova. Ele passou as outras 14, passeando na corrida. Um show de Marc Marques. Pausa para o pessoal que tá na rádio. Quem tá na rádio vai ver essas pausas, eu tô bebendo água, tá? Porque eu tô sozinho hoje na live. Então tenham compreensão. O pessoal da rádio tem compreensão. Só uns
Apareceram uns Zé Mané no Prime Sport de quarta-feira falando graça. Aí a gente fala mal. Mas enfim. Essa vitória do Marc Marquez, além de ser a 4ª vitória numa estreia de circuito, ela é a 7ª consecutiva do espanhol. Só que com um detalhe. A 7ª consecutiva, contando também as sprints. Ou seja, desde Aragon, o Marc Marquez ganha todas as corridas disputadas. Desde Aragon, o único hino que toca é o espanhol, o único número que aparece na primeira colocação é o 93. Tá passeando, tá um torpedo, tá... Eu não vou falar tá sem graça, não existe isso. Ah, tá sem graça. O pessoal gosta de falar quando tá sem graça porque domina. Porque do segundo para baixo tem batalha aos montes. Pedro Acosta foi o segundo colocado, foi muito bem. E o que aconteceu? Conseguiu o melhor resultado do ano. Se disse muito feliz, se disse bem feliz, aliás, porque ele conseguiu, como é que se diz? Achei o que eu queria falar. Foi o que ele falou, ele conseguiu um grande resultado, só ficando atrás do cara que tá imparável, e por isso a KTM tinha sim que celebrar. Marco Bezzecchi ainda completou na 3ª posição, com Jorge Martin em 4º. E o Jorge Martin ficou muito feliz, muito contente, se emocionou pela 4ª posição, porque ele largou muito mal, largou em 12º, e veio recuperando posições até chegar em 4º. O que acontece? Chegando na 4ª posição, ele atinge o melhor resultado do ano. Mal correu. Então ele está começando a pegar a mão de novo. E ele falou que é só o começo para voltar a andar bem. Tomara! Luca Marini completou o top 5. E de todos os pilotos, só o Fermin Aldeguer não pontuou dos que completaram, né? Porque o Razarco ficou, Raul Fernandes ficou, Ené Bastianini ficou, Romil ficou e Jack Miller ficou. Por que eu deixei o Jack Miller por fim? Jack Miller, durante a semana, falou um monte pra Yamaha que se não se definissem logo sobre o companheiro de equipe do Toprak Razgatlioglu, ele ia procurar outro canto para correr. Pressionou. No fim, a Yamaha confirmou o australiano por mais um tempo na equipe. Então Jack Miller e Toprak Razgatlioglu vão ser os pilotos, da Yamaha pro ano que vem. Miguel Oliveira vai ter que procurar outro canto para correr. E infelizmente isso já era previsível. Classificação do campeonato. Eu vou ter que abrir outra janela. Porque geralmente a gente sempre fazia o rodízio, né? Eu fazia uma coisa, o Eric fazia outra. Então eu tenho que abrir aqui standings pra gente passar a classificação do campeonato. Vamos. Marc Marquez passeando. Vem de 3 vitórias, vem de 7 vitórias, vem dominando. Ele já ganhou 6 corridas, fazendo todos os pontos possíveis do fim de semana. E ele tá com 455. Alex Marques, que foi muito mal, de novo. Chegou na 14ª posição. Tem 280. Francesco Banaya foi o 9º. Tem 228. Marco Bezzecchi e Pedro Acosta completam os 5 primeiros. O Bezzecchi veio de um segundo, um terceiro e um terceiro. O Pedro Acosta, um terceiro, um quarto, um segundo. Estão voando por enquanto na temporada. Aí o que acontece? O Marc Marquez, ele pode ser campeão em Misano já. A gente estava prevendo que podia ser campeão em Phillip Island, talvez em Sepang, poderia ser campeão em... com muito tardar em Mandalika, mas ele pode fechar em Misano. Para fechar em Misano, o Alex Marques teria que ter um fim de semana muito ruim em Barcelona. O Marc, inclusive, deu uma entrevista dizendo que não quer isso, que se fosse para ele escolher, ele escolheria
em Motegi ou em Mandalika, ou no Japão ou na Indonésia. Porque para ele fechar em Missano significaria que o irmão dele teria que ir muito mal em Barcelona. E ele falou, eu não quero isso. O problema é que tanto o Marques quanto o Bagnaia estão muito mal no campeonato. Então com resultados ruins. Porque, imaginando que eles estivessem sempre segundo, terceiro, o Marques ia ter que se arrastar um pouco mais para comemorar o hepta. A partir do momento que nem top 5 eles estão pegando, significa que o Marco Marques está sobrando no ano e vai levar esse título com muita antecedência. Hora da Moto 2. Vamos pular para a Moto 2. A Moto 2 teve vitória do Davi Alonso, primeiro colombiano a vencer na Moto 2. Primeira vitória do Davi Alonso, lógico. Diogo Moreira foi o segundo colocado, Manuel Gonzalez o terceiro. Diogo Moreira fez uma corridaça, como sempre, e tentou tomar a primeira posição do Alonso, mas viu que ia ser difícil. E ele inteligentemente, inclusive, disse em entrevista: me segurei, preferi pensar nos pontos e passei a me defender do Manuel Gonzalez. E, inclusive, ele ter chegado na frente do Gonzalez foi muito bom. Não é nada, ele já diminui 4 pontos no campeonato. O campeonato que, nesse momento, tem o próprio Gonzalez como líder, com 204 pontos. Ele vem de um terceiro, um abandono e um terceiro. Tá aproveitando a distância que tem, né? Aron Canet, segundo colocado com 179. Abandono 16º. Tá mal o Canet. Diogo Moreira é o terceiro, com 173 pontos. Tá 31 atrás do líder. Ou seja, perfeitamente possível de lutar pelo título ainda. Tem um abandono, um primeiro e um segundo. Ele venceu no Red Bull Ring, abandonou em Brno, venceu no Red Bull Ring e foi segundo agora. Barry Bottas e Jake Dixon completam os 5 primeiros. Na Moto 3, a gente tem a vitória do Máximo Kilis, que foi daquelas vitórias espetaculares. Sabe aquelas vitórias espetaculares? Foram 18 milésimos de vantagem para o Valentim Perrone. Os dois chegaram a se tocar na reta. O Kilis venceu e, bom, foi surreal. Davi Munhoz, Ángel Piqueras e José Antônio Rueda foram os 5 primeiros da corrida. E a classificação do campeonato tem a liderança ainda do Rueda. Rueda está com 250 pontos, é uma boa vantagem para o Ángel Piqueras, que é o segundo colocado. Por quê? Rueda vem de um primeiro em Brno, quinto no Red Bull Ring e quinto agora na Hungria. Só que o Piqueras vem de um quarto, uma vitória e um quarto. Então ele está mal. Máximo Kilis, segundo, quarto e primeiro, 164 pontos. Davi Munhoz e Álvaro Carpi completam os 5 primeiros, os 5 espanhóis. Para fechar o giro da MotoGP, que já estouramos a hora inclusive, vamos falar agora da Moto E. A Moto E teve vitória de Mattia Casadei, com o segundo lugar, isso na primeira corrida, tá com Lorenzo Baldassarri em segundo e Eric Granado em terceiro. A Maria Herrera, a gente sempre passa a posição da mulherada, 13ª colocação. O povo chegou bem próximo um do outro. O último colocado chegou... É que o Tommaso Ock teve problema. Então chegou 18 segundos atrás, mas o resto chegou muito perto um do outro. A segunda corrida teve vitória também do Casadei, com o Nicolas Spinelli em segundo e o Matteo Ferrari em terceiro. Granado foi o 7º e a Herrera foi 15ª. A classificação tem Mattia Casadei 116 pontos, Lorenzo Baldassarri 102, Andrea Mantovani 101, Alessandro Zacconi também 101 e Matteo Ferrari 94. O Ferrari vem subindo, mas o Casadei está bem melhor nessa subida. Eric Granado sobe para 10º com 59 pontos. A Maria Herrera é 15ª com 29 pontos. A próxima etapa, agora em Barcelona, vai acontecer entre os dias 5 e 7 de setembro, daqui a 2 semanas. E aí vamos esperar para ver se o Marques vai conseguir chegar em Misano para o seu primeiro match point. Não é fácil,
mas muitas coisas pareciam não estar fáceis para ele também, não, né? Vamos para a próxima? Vamos pro próximo assunto, vamos falar de NASCAR agora. NASCAR. Daytona 400, que foi uma corridaça, foi bom demais, e tivemos a vitória de Ryan Blaney na menor distância da história entre os 4 primeiros colocados. Nós estamos vendo a largada muito boa, só que com essa treta toda causada entre o Todd Gilliland e o Tyler Reddick. Isso acontecia. O Alex Bowman atrás dele, presta atenção nesses dois números, 45 e 48. Essa rodada do Tyler Reddick e essa batida no muro fez o Reddick perder um bom tempo. Podia tirá-lo do campeonato. Aí outra relargada e mais uma confusão. Aí foi um Big One. Aí tivemos o Big One, vários pilotos abandonando, faltando 8 voltas pro fim do primeiro segmento. E todo um salseiro. Olha o salseiro. Esse salseiro é legal. Porque vejam isso. Quer ver? Vamos até pausar. Olha lá. Bubba Wallace. A Bubba Wallace foi tocado. Eu não sei se vai dar problema, mas vamos fazer diferente. Vou fazer aqui mesmo. Se der problema, vocês me avisam, tá, pessoal? Bubba Wallace, Kyle Busch, Carson Hocevar. Aí o Busch joga por dentro de novo, acerta mais um monte. Ross Chastain estava envolvido. Aí vem o salseiro Rick Stenhouse Jr. rodando aqui embaixo. Aí o Rick Stenhouse Jr. vai lá por dentro, toca no Alex Bowman. O Bubba Wallace vem pelo meio, acerta o Justin Haley, acerta também o Austin Cindric. Aqui já estava ficando também o Stenhouse já estava batendo em mais um piloto, que eu não consegui identificar quem é. Acho que é o... Olha lá, vamos descobrir agora. Ele tomou o totó do Joe Logano, de quem mais podia ser, né? Aí quando o Kyle Busch voltou, ele leva o Alex Bowman, que leva um pro muro. Aqui já tá o Ryan Blaney rodando. Aí o Austin Cindric, no muro. Aí começa o salseiro. Aí fica também o Zen Smith, tocado pelo Alex Bowman. Nossa senhora, que salseiro, que confusão. Quem tá na rádio, vem depois assistir, gente. Assistam depois. Foi um salseiro danado. Então ela parou em bandeira vermelha e aí, relargada, né? Faltando 3 voltas pro fim, os pilotos relargaram com o Michael McDowell na primeira posição. Ele tava buscando uma vitória. O Blaney voltou pras cabeças. Impressionante isso. Ele voltou pras cabeças. E veio o bonitão pra vitória. Só que o Kyle Larson tomou a primeira posição dele, né? Aí quando o Kyle Larson tomou a primeira posição dele, acabou levando tranquilo a prova. Aí vamos pra relargada já no segundo segmento, né? Segundo segmento que teve Cody Ware largando na ponta, porque ele já tinha feito o pit stop antes. Relargada sem nenhum problema, foi tranquila. Daytona 400, a última prova da fase regular da NASCAR. Teríamos os 16 pilotos definidos. É muito legal quando tentam formar a terceira fila e o povo não vai junto na terceira fila. Aí vai ficando para trás. O que teve disso, principalmente na parte final, porque sempre tem, né? Na parte final sempre arrisca. Segundo segmento de Joe Logano já aprontando das suas, né? Fechando a porta de todo mundo.
se achando o rei da cocada preta, no caso a cocada amarela e vermelha, né, do carro maravilhoso da Pennzoil, que os fãs da NASCAR sempre torcem para ele aparecer amassado na garagem, porque significa que ele bateu. E o Chastain venceu o segundo segmento. Conseguiu passar no fim, Bell foi o segundo, para pontos de playoffs é excelente. E aí vamos para relargada, né? Terceira parte da prova, terceiro estágio, terceiro segmento. Christopher Bell largando na ponta. Joe Hunter Nemechek apareceu muito bem na pista, até Denny Hamlin ter problemas. Naquela altura, o Nemechek era o primeiro e o Eric Jones estava em segundo. Parecia um milagre da Legacy tentar botar um dos pilotos na fase final, mas ficou só na ilusão. Eric Jones com a pintura maravilhosa da STP em homenagem a Richard Petty. E é muito legal que a Legacy sempre faz isso. Joey Logano, depois de tanto fechar a porta de todo mundo, depois de tanto dar totó, teve o que merecia. Ah, Rodrigo, você não gosta dele? Não, não gosto. Quem discorda tá errado. Porque ele trancou a porta de todo mundo. Corrida inteira. Só ficou rodando. Ah, foi parar lá atrás. Bem feito pra ele. Ah, fica aí atolado. Carro 22. Tomou o totó do Eric Jones. Nem tomou o totó do Eric Jones. O Eric Jones jogou com o deslocamento de ar. Ele foi pra cima do Chris Buescher achando que mandava em todo mundo. Rodou. Relargada, 8 voltas pro fim. O Eric Jones tentou. Não conseguiu. Tomou o totó do Kyle Larson, que é outro que tinha que ser tomar uma lição pra ver se aprende. O Eric Jones foi ficando. Depois quem foi ficando foi o Ryan Preece, que tava tentando. Os dois tentaram formar a terceira fila e se lascaram. Aí a gente entrou para as 2 voltas finais com a primeira colocação do Justin Haley. Kyle Larson grudou do lado dele e vinha completamente indefinido. Tinha Justin Haley, Chris Buescher, Ty Gibbs, Cole Custer, tudo entre os primeiros que não tinha vencido. E o Alex Bowman rezando para todos na parte de trás da pista. Aí parecia que o Cole Custer estava bonito na fita, porque o Ryan Blaney começou a empurrar o Cole Custer para frente. Falando, vai meu filho, vai que eu quero passar. Aí entraram na bandeira branca, ou seja, ia se definir. O cenário estava desenhado para um Big One. 3 filas surgindo. Por fora Cole Custer, por dentro o Justin Haley. O Justin Haley sendo empurrado pelo Chris Buescher. O Kyle Larson tentando formar uma terceira fila. Quando foi para cima, o Justin Haley foi para cima do Cole Custer. Ele acabou ficando para trás, perdeu tempo. Quem se deu bem? Ryan Blaney. Seguido por Daniel Suárez, que estava tentando a vitória também. Aí o Daniel Suárez passou a ser empurrado pelo Eric Jones e pelo Josh Berry. E aí entraram uns 4 filas na parte final. Olhem isso. Passou. Vocês conseguem descobrir quem que venceu? É claro que a gente sabe quem venceu, né? Lógico, a corrida foi ontem. Mas dá pra perceber alguma coisa? Foi algo impressionante. Foi simplesmente impressionante. Foi espetacular. Olha essa chegada. Ryan Blaney em primeiro, Daniel Suárez em segundo, Justin Haley em terceiro, Cole Custer em quarto. Como o Ryan Blaney já tinha vencido prova, isso significa que os 2 pilotos que passaram por pontos, que estavam passando por pontos, passaram. Tyler Reddick e Alex Bowman, que por pontos não iam ser incomodados por ninguém. E aí foi isso. E aí vitória espetacular de Ryan Blaney. E temos os 16. Os 16 na próxima fase. Na ordem de playoffs, para saber quem é que a ordem de playoffs já coloca a pontuação acima, né? Mas estamos assim por enquanto. Quero ver se eu acho que não é por pontos de playoff. Isso. Então vamos lá. Kyle Larson, 2.032 pontos. William Byron, 2.032. Denny Hamlin, 2.029. Todo mundo com 2.000, tá, pessoal? Os 16 primeiros estão com 2.000. Kyle Larson e William Byron, 32 pontos de playoffs. Denny Hamlin, 29. Ryan Blaney, 26. O que são pontos de playoff? Pontos de playoffs
são os pontos que eles ganham tanto nos segmentos quanto no resultado final da prova. Cada segmento dá um ponto de playoff e no resultado final eles recebem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Christopher Bell, 23. Shane Van Gisbergen, 22. Chase Elliott, 13. Chase Briscoe, 10. Bubba Wallace, 8. Austin Cindric, 8. Ross Chastain, 7. Joe Logano, 7. Josh Berry, 6. Tyler Reddick, 6. Austin Dillon, 5. E Alex Bowman, 2. Esses são os 16 pilotos que lutam pelo título da temporada. Chris Buescher, por enquanto, é o líder dos eliminados, tem 655 pontos. E está na 17ª colocação no campeonato. Chris Buescher, Ryan Preece, Ty Gibbs, Kyle Busch, Eddie Almendinger, Brad Keselowski, Marco McDowell, Eric Jones, Carson Rosevard, Johan Nemechek, Daniel Soares, Stanley Smith, Rick Stenhouse Jr. e Justin Haley completaram o top 30. Você vê, Cole Custer não conseguiu chegar, Noah Gragson não conseguiu chegar. As coisinhas meio tensas que aconteceram também esse ano. Na Xfinity tivemos também bons resultados. É que não fechamos ainda os playoffs, né? Ainda não fechamos. Mas eu quero ver os resultados dos pilotos. Na Xfinity, quem venceu foi o Cornozility. Cornozility venceu com Sam Smith em segundo, Justin Allgaier em terceiro, Jesse Love em quarto, Sam Mayer em quinto. Ainda vai ter prova para eles. Ainda tem corrida. E a Truck só volta na semana que vem. Certo, pessoal? Semana que vem, então, Darlington. Primeira corrida já da fase de oitavas de final da temporada. E vamos ver o que vai dar de tudo isso. Vamos para uma pausa, povo? Vamos, né? Vamos para uma pausa. Daqui a pouquinho eu tô de volta com muito mais. Tem mais assunto pra gente falar. A gente já volta, pessoal. Voltamos a apresentar Papo Veloz. E volta com o Papo Veloz, 21 horas 38 minutos. Para você que está ouvindo pela Prime News FM, sempre o nosso muito obrigado também. E vamos pro próximo, não quero nem perder muito tempo, pessoal. Agora a gente vai falar da Indy. Fórmula Indy. Vamos falar do Grande Prêmio de Milwaukee, porque foi uma daquelas corridas espetaculares com um fim mais espetacular ainda. Corrida de Milwaukee, essa entrada de boxe de Milwaukee é um bagulho sensacional, quase teve confusão, mas enfim, eu adoro esse circuito, porque as curvas não tem muita inclinação, tem uma zebra quase danosa, digamos assim, na parte de dentro, que na verdade só serve para nivelar os pilotos. E nessa corrida específica, a parte de dentro não era a melhor, ficou mais a parte de fora. Não desse jeito que o Nolan Siegel tentou fazer, né? Com 2 voltas ele estampou a mureta e foi pro beleléu pra casa mais cedo. Claramente ele destoa. Ele tentou passar na zebra. A zebra amarela não é pra ser usada, ela tá ali de enfeite. Tudo bem, é igual enfeite no prato de comida, sempre vai ter que indicar que a gente não come enfeite, então não tem que estar no prato. A mesma coisa de uma zebra dessa, não pode estar na pista. Mas todo mundo sabe que é aquelas zebras estilo anos 90. Praticamente aquela lombada gigante. Vai quem quer. Nolan Siegel foi, lascou-se. A largada foi muito boa para um cara chamado Conor Daly. Claro que as atenções estavam voltadas tanto para ele quanto para o Christian Rasmussen, que tiveram aquele problemão na prova de... Tiveram um problemão em Portland. Quando o Rasmussen tocou no corno dele, ele bateu forte. Todo mundo pediu até a desclassificação do dinamarquês. Mas nada como um dia após o outro, né? Né, Rasmussen?
Na volta 16, quem veio pro ataque foi o David Malucas. A prova tinha tido outra bandeira amarela por causa de um problema com o Graham Hall, que foi parar lá atrás depois de um toque. Aliás, Graham Hall, infelizmente, fazendo hora extra na categoria. E aí a belíssima disputa do Malucas, enquanto a transmissão já na volta 88 mostrava o Will Power, que quase deu na traseira do Graham Hall. Quase deu na traseira, ia chapar lindo. Volta 104, mais uma rodada de pitstops. Enquanto isso, problemas para David Malucas. Muitos problemas para David Malucas. Bandeira amarela, enquanto tinha gente no box, porque o Will Power teve problema na pista. Problemas nos box, problemas na pista. A repetição mostrando o que aconteceu com o Will Power. Foi pro muro. Foi aquele no muro. Tentou passar por fora o Keith Simpson. Se arrastou pelo muro, deu aquela lambida no muro. E teve problemas. E aí, tchau pra ele. Volta 118, relargada. O Alex Palou na primeira posição. David Malucas não estava em segundo. A câmera mostra que ele estava em segundo, mas não, ele estava uma volta atrás. Tentou desesperadamente tirar essa volta de desvantagem, não conseguiu e se conformou com uma corrida bem modesta. Quem veio tentando crescer na prova foi o Scott McLaughlin. E aí a Carpenter começou a ter um grande rendimento. Primeiro com o Alexander Rossi, que começou a ganhar umas posições muito interessantes, subiu para sexto. Disputa sensacional do Newgarden com o Lundgaard. Newgarden e McLaughlin tentando fazer a honra da equipe, né? Aí quem começou a vir com tudo na parte final da prova foi Christian Rasmussen. O Rasmussen passou a corrida inteira brigando com o carro. Quase foi pro muro em várias oportunidades. Em várias. Volta a 180. E aí totó do Marcus Ericsson em cima do Alex Palou. E o Palou tava na liderança, né? O problema do Palou na liderança é que vira alvo, né? Santino Ferrucci tirou a volta dele até pintar uma bandeira amarela. Aí limparam a pista e todo mundo foi pra pista. Ou pro box. Todo mundo foi pro box. O Rasmussen ganhou mais 2 posições nos boxes. Tá vindo bem demais, né? Muita gente olhando, mas que milagre é esse? Faz um tempão que a Carpenter não ganhava uma corrida, né? Que milagre que é esse? 28 voltas pro fim, a relargada. Palou em primeiro, McLaughlin, Newgarden, Rossi e Pato Ward. Ok, né? O Rasmussen já era o sexto. Nessa confusão toda, Christian Rasmussen já era o sexto. E ele veio passando quem tinha na frente, colocando por fora, o carro escorregava, ele ia do mesmo jeito. Foi um negócio impressionante. Ele já estava metendo por fora, ele já estava em sexto, ele já tinha se livrado do Pato Ward, ele já era o quinto, com 27 voltas pro fim. Ele começou a ser o piloto mais rápido na pista. E aí, a tomada de liderança foi questão de tempo. Ele se livrou do próprio companheiro de equipe, uma belíssima ultrapassagem, foi adiantando todo mundo. Olha o que ele fez com o Pato Ward. Passou. Ele estava passando, brigando com o carro. Na transmissão da cultura, o Jefferson Kennedy até falou que já estava visualizando o carro 21 no muro. Acabou errando, né? Lógico. E o Ross, a disputa bacana foi dos pilotos da Carpenter. A Carpenter estava muito bem. A cara do Ed Carpenter, quando os dois pilotos estavam disputando posição, foi daquelas, pelo amor de Deus, gente, não batam. E foi toda hora que o Rasmussen tentou passar no muro. Toda hora. Grudou no muro em várias oportunidades, brigando com o carro todo jeito. Mas ele foi pra cima. Ele não... Tipo, eu não tenho nada a perder. Mas foi pra cima. A ultrapassagem que ele fez, ele tentou por fora no Newgarden, quase foi amassado. Botou por dentro e passou. Vinha tirando distância. 23 voltas. Ele já era o terceiro.
Neil Garner tomou aquele escorregão. Coitado do Neil Garner também, viu? Neil Garner é um para-raio de problema. Faltando 21 voltas pro fim, ele foi pra cima do McLaughlin, botou por fora, escorregou de novo, quase bateu, mas passou pra segundo. Aí era questão de tempo. Aí todo mundo já sabia que ele ia pra cima do Alex Palou. Se ia conseguir a ultrapassagem, alguns tinham dúvidas. Na volta 235, 15 pro final, ele grudou no Palou. Palou ofereceu a parte de fora. Era o que o Rasmussen queria. Enfiou por fora, deram um totó, ele se aproximou de novo do muro, mas conseguiu a ultrapassagem. Impressionante. Tava num ritmo impressionante. Aí, toda hora que mostrava, olha essa pra cima do Rosenqvist. Olha o que aconteceu com o Rasmussen. Olha o que ele fez. Ele tava grudado no muro e muita gente morrendo de medo que ele fosse estampar o muro. Mas ele não estampou. E aí ele veio pra vitória esplendorosa. A namorada do Rasmussen caiu em prantos dentro do box. E vitória do dinamarquês. Numa corrida saiu de vilão e na outra ele foi o mocinho. Espetacular. Vitória incrível do Rasmussen. Vitória gigante. Claro que o Ed Carpenter estava feliz. E a melhor cena foi no pódio o abraço do Alexander Rossi, que foi correndo para cumprimentar. Christian Rasmussen, Alex Palou, Scott McLaughlin, Alexander Rossi e Pato Ward, os 5 primeiros colocados da prova. A classificação do campeonato tem já o título pro Palou. Palou já é o campeão. Já é o tricampeão em sequência, com 767 voltas lideradas. Para vocês terem ideia, ele tem mais volta liderada que se somar praticamente todo o restante do pelotão. 670 pontos para ele, sobrando. O Ward, muito bem na briga pela segunda colocação, com 505. Scott Dixon é o terceiro, com 433. Christian Lundgaard é o quarto, com 426. Kyle Kirkwood é o quinto, com 405. Colton Herta é o sexto, com 352. Por que eu falo do Colton Herta? Surgiu uma notícia, isso trazido o Graham Rahal soltou uma dessa, que diz que o Will Power pode parar na Andretti, porque o Colton Herta pode ir para a Fórmula 2 no ano que vem. Vamos esperar. O Colton Herta não disse que sim, nem disse que não. Então a chance existe. Para ele conseguir ir para a Fórmula 2, para conseguir os pontos necessários para a superlicença, para entrar na Cadillac um dia. Cadillac que fechou o Sérgio Pérez e o Valtteri Bottas. Mas tem o Colton Herta como um projeto futuro, principalmente quando o carro começar a andar melhor, né? Porque 2026, ao que parece, vai ser um desastre. E aí o Graham Rahal soltou essa, que vê o Will Power fora da Penske. Perguntaram até se ele podia ter tido uma vaguinha na Rahal Letterman. O Graham Rahal para falar, tá na minha vaga. O Graham já passou da hora já. Mas enfim, ele elogiou, falou um monte do Will Power. Falou até do Will Power com a Penske. Fala, a Penske tá jogando fora o cara que tá tirando a zigue-zira da equipe nos últimos anos. E realmente, né? Acho que a Penske tem um pouco mais de respeito com o Will Power, que é o melhor piloto da Penske no ano, né? Tá em oitavo. 347 pontos. E uma vitória. Enfim, próxima prova, semana que vem. A última do ano, que é a etapa de Nashville. E também muita coisa se conversa sobre calendário. A Indy pode ir para o México. Tá nesse estudo aí sobre Termas de Rio Hondo, de repente receber uma prova. Pode ir para o Brasil. Estão reformando Brasília, ela quase foi para Brasília. Goiânia pode entrar na briga também para pleitear essa prova. Muita coisa ainda vai acontecer. Ai, meu microfone fazendo puf-puf. Enfim. Vamos encerrar a Indy? Vamos, né, pessoal? Vamos encerrar a Indy? Porque a gente agora vai falar da Copa Truck. Truck.
etapa de Potenza, na cidade de Lima Duarte. Olha, corridas bem, eu diria, tretosas, se é que vocês me entendem, né, pessoal? Porque o que teve de toque, o que teve de acidente, o que teve de problemas para muita gente, não tem escrito. A largada, filmada da área, digamos, da área VIP do circuito. Passaram os principais, a largada da Elite, que teve o Perdoncini largando bem e o Kleber Electric rodando. E no que ele rodou, ele acertou o Arthur Scherer. O líder da Elite acabou abandonando a prova, não largou na segunda corrida e perdeu a liderança do campeonato. Tem coisas que só acontecem com quem é líder, tá, pessoal? Faz parte. Aí tivemos esse abandono, mas a prova seguiu. A prova seguiu tranquilamente. Muito piloto soltando fumaça. Aí mais uma escorregada, dessa vez o Danilo Alamini acabou rodando, mas voltou para a prova. O circuito de Potenza é um circuito legal, mas ele é travado e estreito para truck, então não é toda hora. Olha quem que passou. Eita, que teve gente escapando por ali. Deixa eu ver quem que foi. Vamos ver, voltamos um pouquinho. Ela não sei o que gosta, ele fala que é o VAR do Papo Veloz. Vamos ver quem foi que escapou. Ah, Danilo Dirani. Passou lotado na área de escape quando estava perseguindo a Bia Figueiredo. Quem teve problemas também foi o Nicolas Giafone, caminhão 31. Ficando. Ele voltou para a pista, só que já com a corrida toda comprometida. Débora Rodrigues dando totó para cima de rival. Dessa vez foi em cima do Luiz Lopes. Acabou ficando lá atrás. Débora Rodrigues indo de mal a pior cada ano. Quem sabe se focar em pilotar e não em falar besteira por aí, né? Enfim. Ultrapassagem do Cirino para cima do Thiago Rizzo. Thiago Rizzo que acabou com problemas. Acabou abandonando a prova também. Thiago Rizzo, Pedro Paulo Fernandes, Fábio Fogaça e Adalberto Jardim. Isso na Truck Pro. Na Elite, os abandonos foram do Arthur Scherer, do Kleber Electric e do Márcio Giordano. E nenhum dos três largaram na segunda prova. A prova da Super Truck foi bem vazia. Na Pro, os que abandonaram, que não largaram, teve muita gente que não largou. O Thiago Rizzo não largou, Pedro Paulo Fernandes não largou. Teve muita. Eu vou passar a lista daqui a pouco. Vamos ver primeiro esse Fumacê. Foi o caminhão do Thiago Rizzo, já furioso e conformado, né? Porque condição nenhuma de competir. Olha a confusão. A Bia Figueiredo indo lá fora, tomando totó do caminhão 28, que é do Danilo Dirani. Na frente o caminhão do Alberto Catucci. E aí o Evandro Camargo também ficando com problemas. Outro com problemas foi o Diogo Moscato. O Catucci estava correndo o caminhão 808. E aí, no meio disso tudo, o Leandro Totti veio para a vitória na primeira prova. Ele da equipe Vanucci Racing, de caminhão Iveco. É muito bom ver a Iveco ganhando corrida, né? Chega Volkswagen e Mercedes mandam nesse terreiro. Mas é bom ver e torço para a Volvo voltar em breve forte. Aí a vitória do Leandro Totti passou em primeiro. Felipe Giafone, Beto Monteiro, Rafael Abates, Paulo Salustiano completaram o top 5. Na Elite, a vitória ficou com Pedro Perdoncini, com Djalma Pivetta, Léo Rufino, Rodrigo Taborda e Ricardo Álvares, completando os 5 primeiros. Eu vou fazer uma pausa só para falar para vocês quem não correu na prova.
A Taline Chikowski não conseguiu correr nenhuma das corridas, teve problemas. Nem largou nenhuma das provas. Na Pro, foram Thiago Rizzo, Pedro Paulo Fernandes, Fábio Fogaça e Adalberto Jardim. Na Elite, Arthur Scherer, Kleber Electric e Márcio Giordano. Aí não largaram na segunda prova. Quem não largou na Pro, Evandro Camargo, Thiago Rizzo, Pedro Paulo Fernandes, Fábio Fogaça, Adalberto Jardim, 5 pilotos. E 2 exclusões. Nós vamos falar dessas exclusões daqui a pouco. Na Elite, Daniel Kellerman, Rodrigo Tarboda abandonaram a segunda prova. Quem não largou foi o Arthur Scherer e o Márcio Giordano. E tivemos mais 2 exclusões. Vamos para a segunda prova? Vamos pausar aqui o vídeo e vamos para a segunda prova. Aí o Leandro Totti ainda festejando, Pedro Perdoncini, que foi o vencedor da Elite. Aí o momento da chegada dele. É um circuito travado, viu? Queria muito ver a Fórmula 4 correr nesse circuito. Pena que não tem muita estrutura em volta. A cidade de Lima Duarte podia agora começar a pensar em mais hotéis, né? As pessoas podiam pensar num Airbnb da vida. Enfim, vamos lá. Segunda largada, Bia Figueiredo na primeira posição e o André Marques em segundo. Com o Danilo Dirani já tentando tomar a terceira posição. Bia Figueiredo foi muito bem na largada, manteve-se e toma-lhe totó. Aí foi a totó de monte. Eita, não dá pra caber. Caber 2 é difícil, imagina 3. Nossa, mas o que o Leandro Totti fez? Pra cima do Franzoni. Pra cima do Franzoni. Ele deu um totó. Foi escapando por fora e toma ali. Ó o salseiro. Ó quem vem lá. Ah, meu Deus do céu. Eu vi isso ao vivo, tá, pessoal? Eu tô reagindo pra mostrar pra vocês o salseiro que foi essa largada. Vamos ver de novo, ó lá. Bia Figueiredo, André Marques, passou. Aí veio o Leandro Totti. Toma, ele já dá o primeiro totó no Vitor Franzoni. Aí o Paulo Salustiano roda. Já ficou parado. Quer ver? Já ficou parado. Eu quero ver aqui. Quero ver essa, a primeira curva. Olha lá o Leandro Totti. Toi no Vitor Franzoni. Aí ficou o Leandro Totti, ficou o Paulo Salustiano, ficou o Danilo Alamini e ficou... Eu não consegui distinguir o outro caminhão que ficou. Vamos ver se eu descubro. Voltou pro início. Não, é aqui que eu quero o vídeo. Isso. Quero ver aqui. Olha lá. Põe. Ah, não, o Leandro Totti é horroroso. Medíocre nessa ultrapassagem. Foi excluído, desclassificado com extrema justiça. Eu não consigo ver quem é o caminhão azul claro e vermelho. Aí a confusão veio toda. Olha o salseiro que virou pro pessoal da Elite que tava largando. Que confusão também. Meu Deus, aí é repetição. Nossa, o Leandro Totti foi muito empolgado. Nossa, completamente ridículo. Vamos ver. Passou ali o caminhão, eu não vou conseguindo descobrir quem é. Não, Rodrigo, é aqui. O saco. É um Iveco também. Foi o Toso. Felipe Toso. Acabou ficando. E o Leandro Totti foi excluído da corrida, óbvio. Um total merecimento excluído. Aí a Bia Figueiredo disputando posição com o André Marques. Olha o que o André Marques estava fazendo. A Bia Figueiredo defendeu-se bem o tempo que ela pôde. O tempo que ela pôde defender, ela foi defender. Veio o Danilo Dirani, ela foi se defendendo. Aí foi praga do Thiago Mendonça. O Thiago Mendonça na transmissão da Band soltou. Nossa, a Bia vai ser a primeira mulher. Thiago Mendonça não, o repórter. Assim que ele falou isso, a Bia
teve problemas. Nós vamos ver daqui a pouco o que aconteceu. Na Elite, quem ficou de fora foi o Kleber Electric e o Pedro Perdoncini. Os dois foram excluídos. O que salvou um pouco o campeonato do Arthur Scherer, né? Porque o Scherer ia perder muito ponto. Aí a Bia Figueiredo ficou pra trás. Ficou bem pra trás. Aí lado a lado, ó lá, Perdoncini deu totó no Kellerman. Quase levou o Electric junto. Aí o Electric acabou levando... Oh, Electric. O Electric levou o Taborda. O Perdoncini levou o Kellerman. É óbvio que os dois foram excluídos da prova, né? Depois desses totós. Tosquíssimos. Tosquíssimos. Aí o Kellerman se vingou e jogou o caminhão em cima do Perdoncini. Sobrou pro coitado do Taborda. O Rodrigo Taborda tomou a trancada do Kleber Electric e ainda foi jogado pra fora sem querer pelo Kellerman. Aí o Salcedo... Eita, Bia Figueiredo. Foi por isso que a Bia Figueiredo teve problema. Ela foi excluída da corrida. Vamos ver a repetição. Ela entrou na curva. Nossa. Nossa, a Bia foi mal. A Bia jogou o caminhão pra cima do Felipe Giafone, mas quase que o Felipe Giafone foi pro muro. Ela ainda deu o totó no caminhão do Beto Monteiro, que ficou pra trás. Foi perdendo posições. A terceira colocação caiu no colo do Danilo Dirani. E o Felipe Giafone ainda conseguiu a vitória, porque o André Marques foi ficando. Safety Truck entrou na pista. E teríamos uma boa disputa no final, hein? E tivemos mesmo. E aí o Felipe Giafone, com o caminhão avariado, foi pra cima do André Marques, tentando frear tudo o que podia. Era a chance de vitória dele, faltando muito pouquinho pro fim. A disputa do Electric com o Diogo Moscato. O Electric ainda aprontou mais uma, olha lá. Foi jogando o Diogo Moscato pra fora até ser excluído de vez. O André Marques foi segurando a posição nos últimos minutos até escorregar e praticamente dar de bandeja a primeira posição pro Felipe Giafone. A disputa foi muito acirrada. Olha isso. O circuito é estreito pra caramba, mas ainda assim os pilotos da Truck conseguem. Foi de um lado pro outro o Giafone, ele fez o André Marques sambar na pista. Só foi escorregando, escorregou. E aí o Felipe Giafone tomou a primeira posição na marra. Olha a disputa, é lado a lado. A disputa ferrenha. O Danilo Dirani tentou aproveitar um pouquinho, mas não conseguiu. E aí o Felipe Giafone fez a ultrapassagem espetacular no fim da reta, da maior reta do circuito. Entrou na reta principal para abrir a penúltima volta então, e depois foram só 2 voltas de complemento, onde Felipe Giafone conseguiu a vitória. André Marques foi o segundo, Danilo Dirani o terceiro, e completaram somente o Wellington Cirino, Danilo Alamini, Luiz Lopes, Débora Rodrigues, Alberto Catucci e Felipe Toso. Só os 9 completaram a corrida. Na Elite, Ricardo Álvares venceu, Léo Rufino, Nicolas Giafone, Michael Rosen, Zé Augusto Dias, Diogo Moscato, Maurício Arias, Djalma Pivetta e Juca Bala, os 9 que pontuaram, que completaram a prova também da Elite. Prova bastante acidentada, né? É difícil isso, né? Classificação do campeonato. Felipe Giafone 160 pontos. Quando a gente tiver a parte final aí, o pódio. Felipe Giafone 160 pontos. Rafael Abate 153. Leandro Totti 149. Beto Monteiro 144. Wellington Cirino 141. A Bia está na 10ª posição com 86 pontos. A Débora Rodrigues na 16ª posição com 49. Se o Leandro Totti não tivesse feito aquela burrada, ele não tava bons pontos no campeonato, né?
mas foi desclassificado. A cara dele no pódio para receber o troféu do primeiro lugar já tava bravo por causa disso. Mas quem mandou fazer isso, né, Totti? Não precisava, largada você fazer um negócio desse. Já na Elite, o Pedro Perdoncini assumiu a liderança do campeonato com 166 pontos. Arthur Scherer, 162. Léo Rufino também 162. Diogo Moscato, 155. Nicolas Giafone, 134. A Taline Chikoski é 16ª colocada com 56 pontos. Próxima etapa, 20 e 21 de setembro, também em Minas, dessa vez em Curvelo, no Circuito dos Cristais. Prova sensacional. Curvelo costuma ser melhor a prova, mas a pista também tem seus problemas. E vamos esperar tudo o que vai acontecer nessa pista, porque olha, esse fim de semana foi muito bom para os problemas que a gente teve na Truck, com muito acidente. Pessoal, é isso. A gente está encerrando a live de hoje, agradecendo todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigado pela companhia. Não sei se na sexta estaremos aqui, mas provavelmente estaremos, não sabemos ainda, mas vou pensar a respeito, tá? Eu prometo. Para você da Prime News FM, na quarta-feira tem Prime Sport, certeza. Amanhã não posso dar certeza, mas quarta-feira é certeza de ter o Prime Sport, porque tem o Boletim Papo Veloz na quarta-feira. Grande abraço para todos vocês. Não vai ter continuidade a live hoje, a live se encerra agora, então um grande abraço a todos vocês. E até a próxima, pessoal. Cuidem-se, boa semana e bebam bastante água. A gente se vê. Tchau. É hora de ir embora. O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.